O governo do estado prorroga a quarentena contra o coronavírus, mas empresários da região pressionam prefeituras para a abertura gradual do comércio. O secretário da Educação do estado fala sobre as mudanças no ano letivo devido às medidas de isolamento que mantêm as aulas suspensas nas escolas. A Prefeitura de São Sebastião faz bloqueio sanitário como medida preventiva com a proximidade de mais um feriado prolongado. A ação reforça isolamento social e carros com placas de outras cidades são higienizados. E a ação de um grupo de voluntários de São José dos Campos para amenizar a pressão sofrida no dia a dia dos profissionais da área da saúde. Sexta-feira, 17 de abril. O Band Cidade está no ar na TV e também no Facebook da TV Band Vale. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Hoje o governo de São Paulo prorrogou a quarentena no estado até o próximo dia 10 de maio como medida preventiva contra o coronavírus. Com as portas fechadas há mais de um mês, comerciantes de São José dos Campos e Taubaté pedem a liberação gradual do funcionamento das lojas para evitar prejuízos ainda maiores no setor. O comércio fechado não afastou o movimento no calçadão de São José dos Campos. Mesmo assim, os efeitos do isolamento social, mesmo que ainda ignorado por muita gente, estão tirando o sono do Seu José. Há quase 30 dias, com o estabelecimento sem receber nenhum cliente, o comerciante já não sabe como vai fazer para honrar com os compromissos da loja. Só de aluguel são R$17 mil por mês. Nós temos um mês com o comércio fechado, nós temos as despesas fixas, né? Temos o aluguel. São aluguel altíssimos aqui no centro e nós não estamos vendendo, né? Faz 30 dias que nós estamos com as portas fechadas. Com o estoque de roupas acumulado, 6 das 7 funcionários estão de férias. E com as vendas paradas, ele já estima um prejuízo de R$150 mil. Em relação aos funcionários, a partir do dia 1º eu coloquei todos de férias coletivas e a partir do dia 20 eu vou estar suspendendo o contrato desses funcionários, né, até haver um retorno. Drama que também é compartilhado por outros comerciantes que seguem de portas fechadas no calçadão de São José dos Campos. Na tentativa de encontrar uma solução para o setor, a Associação Comercial e Industrial da cidade entregou para o prefeito Felício Ramute uma carta pedindo a retomada gradual das atividades econômicas na cidade com jornada reduzida. Tem muitas empresas que ela não tem aglomeração. O grau de risco é baixo, algumas são médio. Então, propondo, se é baixo, vamos retomar já no dia 23. Se é médio, vamos estudar. Então a prefeitura estuda cada tipo de segmento, flexibilizando o horário de atendimento, flexibilizando as regras de atendimento, mas para possibilitar que o empresário já consiga fazer os seus atendimentos, porque nem para receber, muitos deles têm crediário próprio, então nem para receber o carnê eles podem abrir. Então se puder flexibilizar dessa forma, as empresas começam então retomando gradativamente, já consegue girando seu fluxo de caixa. Na coletiva de imprensa dessa sexta-feira, o governador João Dória prorrogou o período de quarentena em todo o estado de São Paulo, que agora vai até o dia 10 de maio. Essa é a segunda prorrogação desde que o decreto foi publicado. A medida tem o objetivo de aumentar o índice de isolamento social e diminuir a curva de crescimento da doença em todo o estado. Está prorrogada a quarentena em todo o estado de São Paulo, valendo a determinação do governo do estado para os 645 municípios do estado de São Paulo. Em Taubaté, a Associação Comercial também encaminhou ofício para o prefeito Ortiz Júnior, sugerindo medidas de flexibilização para a reabertura de vários setores do comércio considerados não essenciais na região central e também nos shoppings, porém com medidas reforçadas de prevenção para funcionários e clientes. Nós colocamos o uso obrigatório de máscara para o colaborador N95, o uso de máscara também para quem está entrando na loja, o afastamento entre o colaborador e o cliente, manter uma linha de afastamento. Nós pensamos também no uso de luvas para aquelas empresas que necessitam disso, né, que tenham necessidade disso, horários reduzidos para os funcionários de 6 horas para que ele não tenha que almoçar. Daí ele não tem que ficar na cidade também, ele vem, presta o serviço e vai para casa. Nós não estamos esperando um movimento enorme na cidade, porque não vai haver.
né? Mas nós estamos precisando abrir e trabalhar. Enquanto os estabelecimentos seguem fechados, a Graziela, dona de 2 lojas de roupas no centro de Taubaté, investe nas vendas pela internet. Mas desde o início da pandemia, o faturamento da empresária caiu 90%. Com 8 funcionários contratados, ela torce pela retomada do comércio para evitar demissões. O vírus existe, a gente não pode ser cego, né? Só que se a gente tem saúde, se a gente não está no quadro de risco, a gente tem que tentar, vamos lá, vamos ter bastante álcool na loja, vamos usar máscara e vamos fazer uma tentativa, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver. Daqui a pouco vai precisar dispensar funcionários. Eu não precisei dispensar ainda, mas se continuar desse jeito, eu vou ter que dispensar, infelizmente. Bom, e para saber como é que fica a situação do comércio em Taubaté, com essa prorrogação da quarentena em todo o estado de São Paulo, decretada hoje pelo governador João Dória, eu converso agora com o prefeito Ortiz Júnior. Prefeito, boa noite. Diante dessa situação, né, dessa prorrogação da quarentena, o que vai acontecer? Vai ser possível atender esse pedido de flexibilização? Não, infelizmente não. A ideia, a princípio, da prefeitura, conversando com a CIT, era a gente fazer um estudo planejado acerca dessa flexibilização. Nós ainda não tínhamos a notícia do governador do estado de São Paulo que ampliou a quarentena até o dia 10 de maio. Nós ainda não tínhamos a recomendação do Ministério Público determinando à prefeitura o cumprimento do decreto do estado. Então, diante desses 2 fatos novos, decreto do governador e recomendação do Ministério Público, Taubaté vai seguir o decreto do governo do estado de ampliação da quarentena até 10 de maio. Com relação às escolas, por exemplo, estava previsto para o dia 23 a reabertura, né, de alguns estabelecimentos, como escolas e academia. Agora, como fica? Escolas, academias, lojas de automóveis, enfim, estabelecimentos que a gente entendia que com medidas de segurança a gente poderia flexibilizar a abertura, seguem o decreto do governo do estado. 10 de maio, realmente, agora, todo o comércio da cidade, que é considerado não essencial, pelo decreto do governador do estado e pela recomendação recebida pela prefeitura na tarde de hoje, enviada pelo Ministério Público do estado de São Paulo, todo esse comércio só poderá reabrir a partir do dia 11 de maio. Prefeito, outro sinal de alerta para a extensão da quarentena, né, foi a queda do índice do isolamento social. Nessa quinta-feira, o sistema de monitoramento inteligente do governo do estado registrou aí uma taxa de 49% no estado, que é o mesmo índice registrado aqui em Taubaté. E a taxa considerada ideal, né, para o isolamento é 70%, ou seja, a gente já percebe que o movimento de pessoas na rua já aumentou. A prefeitura tem aí alguma estratégia para poder conter isso daí? Uma delas já é o comércio fechado, mas mesmo assim ainda tem muita gente circulando. Olha, a gente nunca chegou a 70%, nós chegamos a 58%, 59%, nós, aliás, mesmo hoje 50%, nós passamos de 49% de ontem para 50% hoje. Mesmo assim, a gente é uma das cidades melhor posicionadas no ranking de isolamento no estado. A nossa meta sempre foi tirar de circulação entre 200 e 215 mil pessoas. Era a recomendação do comitê. Mantendo 60% de isolamento, a gente consegue 100 mil pessoas nas ruas enfim, 100 mil pessoas circulando nas ruas e 200 mil isoladas. Essa era a nossa ideia sempre. A gente precisa continuar um esforço até o dia 10 de maio para que a gente possa manter entre 60% e 70% de pessoas em casa. Já, prefeito, obrigado pela sua participação. Então, Rose e Otávio, continua aí o apelo, né? A quarentena prorrogada em todo o estado de São Paulo. A recomendação é para quem puder ficar em casa. Eu volto com vocês. Tá certo. Valeu, Rafa. E os casos de coronavírus registraram alta na região nesta sexta-feira, segundo a atualização das secretarias municipais de saúde. Na tela, a gente acompanha a evolução da doença. Lavrinhas confirmou hoje a primeira morte por Covid-19 da cidade. O paciente era um idoso de 85 anos que estava internado na Santa Casa de Cruzeiro. Segundo a prefeitura, os familiares da vítima já receberam as orientações de isolamento domiciliar. Em Taubaté, a prefeitura confirmou mais 3 casos da doença e subiu para 17 o número de pacientes com Covid-19. Em São José dos Campos, são 3 mortes confirmadas, 16 mortes suspeitas e 136 casos confirmados. Caraguatatuba também confirmou novos casos hoje. O município soma 17 casos confirmados,
4 mortes suspeitas e 2 mortes confirmadas. Jacareí também confirmou novos pacientes com a Covid-19 e soma 1 morte, investiga 1 óbito e tem 17 casos confirmados. Aparecida confirmou hoje o primeiro caso de coronavírus da cidade. E em Lorena, subiu para 4 o número de diagnósticos positivos de Covid-19, sendo 1 importado. E por causa da Covid-19, a Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte, iniciou hoje um bloqueio sanitário educativo. O objetivo é orientar e conscientizar motoristas sobre o isolamento social nessa véspera de feriado prolongado da quarentena. Os detalhes com o repórter do Grupo Bandeirantes no litoral norte, Conrado Balucci. São Sebastião está intensificando as ações de combate ao novo coronavírus na cidade. Nesta sexta-feira foi dado início a uma barreira sanitária que tem como objetivo abordar veículos com placas de outros municípios e dar instruções e também fazer higienização dos pneus dos carros que entram na cidade. Esta ação acontece em 4 pontos de forma simultânea. Nas 2 extremidades da cidade, ou seja, nas costas norte e sul, nas divisas com Bertioga e também com Caraguatatuba, e em outros 2 pontos em bairros mais afastados, como Canto do Mar e Jaraguá, também na costa norte. A cidade ainda está na orientação, quase não se tem a sanção, né? Então nós estamos orientando bastante, estamos realizando essas campanhas, né, que servem de forma educacional. Então a Prefeitura está presente em várias ações. Aqui nós estamos pedindo para cumprir os nossos decretos, né, que a gente tem aí de não frequentar as praias. Agora um novo decreto de proibido entrar no mercado sem a máscara. Nós temos à disposição aqui o medidor de temperatura, nós temos o termômetro, né? E além disso também temos os testes rápidos. Se porventura for identificada alguma pessoa que tenha esses sintomas ou que recentemente teve esses sintomas, nós temos à disposição para de imediato poder identificar e poder tomar as devidas providências. Estas ações devem durar até o final da quarentena, intensificada aos finais de semana e vésperas de feriado. Às sextas-feiras ela começa às 2 da tarde e deve ir até às 10 horas da noite. Já aos finais de semana o horário é diferente, começa às 9 da manhã e vai até às 6 horas da tarde de forma simultânea nestes 4 pontos. Do litoral norte, Conrado Balucci para o Band Cidade. Mais de 96% dos 200 funcionários do setor administrativo da Caoa Cherry de Jacareí aprovaram hoje a proposta apresentada pela empresa, que prevê expediente em home office com redução de jornada de trabalho e também de salários, que pode chegar a 27%. O acordo tem duração de 90 dias, com garantia na estabilidade no emprego até o mês de agosto. Os trabalhadores da linha de produção estão em layoff, sem redução de salário. Depois do intervalo, uma entrevista com o secretário de Educação do Estado de São Paulo sobre as mudanças na rede de ensino causadas pelas medidas de isolamento do coronavírus. Hora certa para você, 7 horas e 2 minutinhos. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.